te prepara, que hoje é vídeo polêmico. Antes já dá teu like, te inscreve aqui para aumentar esse engajamento, a nossa comunidade nerd. Comentem o que vocês acham desse vídeo. Antes de começar o vídeo, logo falando, ele foi polêmico mesmo. Caso Amanda Knox. Vou trazer para vocês a visão da perita. E aqui no caso de uma perícia, infelizmente, que não foi bem feita. Por que Amanda Knox está livre até hoje? Somente porque ela é inocente? Não sejam inocentes. Jamais. Ela está livre porque a investigação e a perícia cometeram erros gravíssimos. A cena do crime, eu já falei no outro vídeo, claramente mais de um autor. Pontos de psicologia forense que são elementos fortes. Comportamento da Amanda e do Rafael durante a investigação no local de crime, no dia do encontro do cadáver. Estavam em trocas de carinhos. Cada um tem uma forma de reagir, ok? 99% das vezes diz exatamente nada positivo em relação à suspeita. Deixo claro que isso é uma visão policial, ok? Posso estar enganada sobre tudo? Posso, mas eu estou fazendo levantamento do que aconteceu no mérito da investigação e da perícia. E toda aquela história contada pela Amanda no dia do encontro do cadáver, que ela viu manchas de sangue pela casa, não achou aquilo estranho, foi ao banheiro, tinha manchas de sangue, não achou estranho, e quando ela viu fezes no vaso, aí ela achou estranho. A história é estranha. Pode ser verdade? Pode, mas que é estranha, é. Fora essa versão da Amanda, a versão do Rudy. Se encontrou o esperma do Rudy na Meredith, e com isso eles explicaram que realmente se encontraram com ela na noite anterior, fizeram sexo, ele voltaram na casa naquele dia, mas não fizeram nada porque ele não tinha preservativo. No momento em que ele saiu e foi ao banheiro, ele escutou um barulho, foi ver e viu um homem saindo. Esse tempo que ele sai do quarto, vai ao banheiro, foi o tempo para um estupro, para uma morte brutal. Agora, por que eu falo estupro? Porque haviam marcas condizentes a estupro. Marcas na área genital que são típicas de estupro. Na autópsia se verificou isso. Teria dado tempo disso tudo? Na minha cabeça, como perita, não. Um outro fato. A Knox relatou que encontrou o quarto fechado. Quem fechou o quarto? São perguntas que eu lanço. Se Rudy saiu do quarto e foi ao banheiro, o autor, o invasor, teria fechado o quarto? Ok. Um outro ponto. O vidro da janela do quarto da Meredith estava quebrado, mas os estilhaços estavam organizadamente colocados. Não condiziam com a violação da janela de fora para dentro de uma forma de um impacto forte de quem quer entrar a todo custo. Agora também é fato, a perícia do local foi mal feita. Existem registros fotográficos da perícia mal feita no local, da desordem que estava o local de crime. Os próprios investigadores e peritos, apesar de ter fotos que os peritos estavam todos com aquela roupa branca, tudo mais, mas existiam policiais ali dentro sem a vestimenta adequada. Se verificou contaminação em diversos materiais de DNA, como por exemplo do sutiã, que foi encontrado na casa do Rafael, e o sutiã da Meredith, que tinha DNA do Rafael, inclusive, mas tinha DNA de outros homens também. Certamente contaminação
do local de encontro do vestígio. A autópsia mostrou que a Meredith lutara com todas as forças no local de crime, que a faca usada teria sido uma faca de aproximadamente 15 centímetros e que a dinâmica das lesões certamente não teria sido feito sozinho, precisaria de ter a ajuda de quem agarrasse a Meredith. O corpo foi encontrado com um lençol cobrindo. Esse é um elemento psicológico importante, sim. Quem é o autor que cobre a sua vítima? Ainda mais com uma agressão sexual. Fora serial killers, tá? Que pode ser um padrão. Mas no caso, também é muito fortemente relacionado a pessoas que conviviam com a vítima, que têm uma relação com a vítima. E normalmente as mulheres fazem isso. Existem correlações desse ato à autoria feminina. Há mulheres envolvidas na autoria. No primeiro julgamento, tanto Amanda quanto Rafael foram condenados. Qual foi a peça principal para a condenação dos dois? A faca encontrada na casa do Rafael. Uma faca com as características da que teria sido usada para produzir as lesões encontradas no corpo da Meredith. E, ao ser feito o teste de DNA, se encontrou DNA de Amanda no cabo e DNA da Meredith na lâmina. E as digitais do Rudy no quarto todo. Então, o Rudy, só por conta da presença das digitais, já foi condenado a 16 anos, tá? No primeiro julgamento. 4 anos se passaram depois do primeiro julgamento e a defesa da Amanda conseguiu provar em torno de 54 erros grosseiros da equipe investigativa, incluindo, claro, a equipe pericial. E no que diz respeito à equipe pericial, na coleta de provas. Um prato cheio, sim. A defesa vai em busca de elementos que possa usar e o elemento mais forte dentro do âmbito processual são as provas. Então, se você questiona as provas, não tem como embasar a hipótese. E foi o que aconteceu. Com isso, conseguiram a liberdade da Amanda Knox e do Rafael. Como assim, em 2011, foi feito um novo julgamento e com todas essas provas que diz respeito aos erros periciais, aos erros da investigação, a questão da mídia, que influenciou muito também, os erros cometidos com a Amanda Knox durante o processo, que isso é claro, tá? Eu não vou aqui fazer o jogo da polícia, não. Foram feitos muitos erros, sim, em relação à Amanda. Se tivessem seguido o correto, não daria margem a dúvidas. Deu margem a dúvidas, a defesa consegue inocentar os suspeitos. Já em 2013, a Suprema Corte decide anular a absolvição de Rafael e Amanda Knox. Os dois serão novamente julgados. Por quê? Porque não acreditam que há elementos que os absolvam, que a inocência não foi comprovada também por falta de provas. E parte desses erros é a negação de direitos a Amanda Knox, tanto que a Corte de Direitos Humanos condenou o país, a Itália, a pagar em torno de 18 mil euros a Amanda Knox por ter privado a Amanda de um advogado e de um tradutor oficial. Após a anulação da absolvição, tanto de Rafael quanto de Amanda Knox pela Suprema Corte, houve um novo julgamento. E mais uma vez, eles foram absolvidos. E mais uma vez entra no contexto da absolvição a questão de uma prova processada de forma errada. E uma das provas a prova mais importante, a faca,
Foi pedido uma nova análise da faca, um novo teste de DNA, e ali foi considerado escasso o DNA na faca. Um dos argumentos que eu vi na internet é que a quantidade de DNA tinha sido pouca e isso era incompatível com um homicídio, o padrão de homicídio. Aí, nessa questão eu entro e não concordo com esse argumento. Primeiro, como perita de local de crime, se a faca estava num local relacionado, não foi no local do fato, foi levada para se livrar da prova. Certamente foi lavada. Então ali já há perda de material genético. E o teste de DNA amplifica. Agora, claro, não foi encontrado novamente o material ou estava degradado, porque foi acondicionado de forma errada. Foi mantido todos esses anos de vai e vem de julgamentos em local inapropriado. E sem falar que no primeiro momento de teste, no primeiro teste, certamente deveriam fazer triplicatas. É o teste repetido 3 vezes, porque uma fortalece a resposta da outra amostra da mesma prova. Então foi uma sucessão de erros, sim. E com isso, Amanda Knox e Rafael realmente foram absolvidos. Amanda Knox, hoje vocês sabem, ela é jornalista, atua como jornalista, já é casada e um dos seus pontos principais de falas é a relação da mídia e julgamento de um suspeito. De certa forma, ela fora vítima também disso. Isso eu não posso negar e ninguém pode negar. O papel da mídia influenciou no primeiro julgamento? Sim. De forma negativa? Sim. Usaram a mídia como um palco? Usaram. Se inocente ou culpada, eu não posso responder, apesar de ter a minha concepção, que é baseado no que eu vi e feelings, mas baseado nos erros de investigação e de perícia, realmente não tinha como condená-la. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.